Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras. Aqui você encontrará aulas sobre o Evangelho de Jesus, sobre a codificação espírita, sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas, um manancial de conteúdo onde os ensinamentos de Jesus tornam-se o alimento para todos nós. Inscreva-se em nosso canal. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares. Ajude-nos a fazer um mundo melhor, levando os ensinamentos do Mestre e a misericórdia divina a todos os corações necessitados. Nada melhor do que iniciarmos reverenciando aquele que é o Pai de todos nós, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Deus, o Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, hoje nós vamos ver a lição 53, a palavra escrita. Livro Palavras de Vida Eterna, que é considerado um dos mais importantes dentro das obras complementares do Espiritismo, onde Emmanuel, sempre com a sua sabedoria, dita a Francisco Cândido Xavier palavras que são verdadeiro bálsamo, onde Emmanuel ali permite que Francisco Cândido Xavier escrevesse para todos nós os ensinamentos que a misericórdia divina permitiu, que o amor incondicional de Jesus legou a ele, para que nós possamos caminhar com segurança e fé. Então, hoje, deste belíssimo livro, Palavras de Vida Eterna, vamos ver a lição Palavra Escrita, que é a de número 53. E lá está assim: examinai tudo, retende o bem. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retenha o bem. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Emmanuel sempre muito contido, mas muito objetivo, muito firme e disciplinador, porém sem nenhum receio de magoar, de melindrar ou de ofender as criaturas. Muitas vezes essas palavras fortes, essas palavras que a muitos, aqueles que estão lendo, parecem pejorativas e ofensivas, é uma maneira clara e contundente
de nos despertarmos para as responsabilidades que todos nós hoje devemos ter e principalmente distribuir. Vamos ler novamente. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Não é porque o papel aceita tudo que vão lhe escrever que nós temos que entender que aquilo ali é uma verdade absoluta. E nós não temos que ler tudo. Os aprendizes do Evangelho somos todos nós, espíritos em experiência terrena, espíritos ligados a este planeta bendito. Fomos todos chamados pelo Cristo e estamos todos trabalhando o nosso aprimoramento para também sermos os escolhidos. Por que que nós temos que ler de tudo? A maioria hoje dos meios de comunicação se valem de interesses comerciais, se valem daquilo que chama a atenção. E nada melhor para chamar a atenção do que as dificuldades, tormentas, violência e principalmente a vulgaridade que hoje, infelizmente, está disseminada de várias formas, muitas vezes disfarçadas de programas de lazeres de diversão. Quanto à leitura, a leitura precisa ser sempre edificante, procurar sempre saber quem é o escritor, o que ele pensa, como ele vive. Ele exemplifica aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está expressando através da letra. Qual é a sua conduta moral? Como ele se comporta perante aos seus irmãos de caminhada? Como ele age junto aos seus semelhantes nas dificuldades, nas alegrias? As palavras que ele coloca, muitas vezes de direcionamento, muitas vezes ali como solução, ele pratica, ele tem condições e conhecimentos para poder transmitir essa forma ali de reverenciar e servir de exemplificação para todas as criaturas? Então, muitas palavras corroem, realmente são corrosivos, porque muitas leituras não têm nada de edificante. São perniciosas, viciosas, libidinosas, lascivas, incitam à violência, criam verdadeira segregação entre as criaturas, fomentam discussões e discórdias, como se alguns escritores ou se alguns daquilo que nós lemos tivesse ali a verdade absoluta. As fezes do pensamento em forma de livro. O que é as fezes? Este excremento. Não é o organismo ali se limpando, se purificando, devolvendo, vamos assim dizer, à natureza aquilo que o corpo físico, que o organismo já não tem, que aquilo não tem mais utilidade, que a essência, que a parte fundamental já foi ela absorvida. As fezes do pensamento são pessoas que estão aqui exatamente para aurir lucros e interesses, muitas vezes vangloriando-se e alimentando regalias e mordomias às custas da ignorância, às custas, muitas vezes, da simplicidade, da falta de informação das criaturas. Aqueles que são colocados como tutelados, aqueles que são colocados como subalternos para serem amparados, orientados, para receberem instrução, acabam sendo escravizados, não só fisicamente, mas muitas vezes escravizados intelectualmente, pois essa escrita fomenta muitas vezes guerras, discórdias, aumenta o egoísmo e o orgulho,
o achismo que hoje ainda prevalece, esquecendo de que Jesus é a verdade, como ele mesmo nos ensinou. Em verdade vos digo. Então, nós, aprendizes do Evangelho, nós não temos que ler indiscriminadamente, nós não temos que ler tudo, nós temos que ter coerência, nós temos que ter, sim, lucidez para ver se aquilo que nós vamos ler vai acrescentar alguma coisa de bom na nossa vida, vai trazer luz ou vai simplesmente modificar a nossa conduta, vai simplesmente querer nos integrar no rol de todos, como se todos nós fôssemos iguais. Nem os grãos de areia são iguais. E por que que nós seríamos? Então, nós precisamos ler. E a doutrina espírita, além de ler, nós temos que estudar. A doutrina espírita e os seus postulados, a sua revelação universal, apoiada na ciência, na filosofia e na religião, ela nos mostra que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Nós somos os condutores da nossa existência. Por isso, precisamos assumir o leme do barco da nossa vida, onde Jesus é o farol que nos guia. E as tormentas e as tempestades nada mais são do que essa multidiversidade de escritas que existem, mas que nós, guiados pelo farol que é Jesus, saibamos decidir e definir aquilo que é necessário à nossa existência. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que crianças e os doentes, os fracos e os alienados, potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Não é porque está tudo aí. As crianças, sim, são espíritos milenares, mas estão em uma fase de adaptação, estão em uma fase de aprendizado. Por que deveremos permitir que eles leiam tudo o que está aí? Nem tudo é do interesse deles, nem tudo lhes convém. Tem muita obra aí que simplesmente veio abolir os costumes e as tradições. Tem muita escrita por aí que veio para corromper os valores morais, criando-se estigmas, criando-se novas regras de conduta em que as crianças, ainda em formação espiritual, aqui nesta jornada, essa jornada não tem condições de assimilar. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. Por que devemos deixar que eles tenham acesso? Assim, eles podem. Não adianta, da mesma forma que não adianta passarmos a eles a física quântica, a matemática aplicada, não adianta passarmos para eles o que significa apometria. Não adianta se falar para eles uma linguagem que eles desconhecem. As crianças precisam ler e estudar de acordo com a sua idade terrena, porque o espírito traz o seu conhecimento. Mas essa fase infantil é fundamental o aprendizado e os valores morais que eles recebem. Da mesma forma, os doentes e os alienados. Infelizmente, nos dias modernos de hoje, o Google virou, por exemplo, um hospital. As pessoas primeiro procuram o diagnóstico nas redes sociais, com pessoas que não têm o mínimo conhecimento, não sabem nada, mas dão palpite de tudo. E essas pessoas, muitas vezes, nas dores, nos sofrimentos, muitas vezes nas suas alienações, no seu pessimismo, muitas vezes aí vendo dificuldades e não soluções, podem se deixar abater por essas palavras ferinas, por essas palavras que matam, por essas palavras que julgam, que condenam. Elas não sabem, se não conhecem a fonte, se essa fonte não é cristalina, se essa fonte não é fidedigna, mas elas estão lendo
podem sim se corromper, podem sim se desanimar, podem adoecer, podem ser influenciadas a partir do momento daquilo que está lendo. Então, não é porque está à disposição de todos que tudo deve ser lido por todos e que todos devem ler sobre tudo. Não, nós devemos filtrar aquilo que chega até nós, recomendar aquilo que é salutar, aquilo que é benéfico. Não estamos criticando, nós não somos detentores da verdade. Nós não estamos aqui para formar opiniões, nós estamos aqui para exemplificar. E os ensinamentos de Jesus são todos de forma bem clara. A criança sabe o que é amar ao próximo como a si mesmo. O doente, o alienado, sabe que é preciso amar ao próximo como o Cristo nos amou. A criança sabe que não deve matar, que não deve roubar. Isso se aprende dentro do ambiente doméstico. O alienado e o doente pode até não ter noção do que é matar, pode até não ter noção do que é roubar, o alienado. O doente tem, mas isso não significa que ele vai ler algo dizendo que porque está nesta ou naquela condição, deve fazer uso deste ou daquele recurso, ainda que irregular, ainda que delituoso, para tirar vantagem ou aurir lucros perante a sua existência. Não. Ler, sim. Estudar sempre, mas sempre buscando o conhecimento da fonte, para que nós não percamos esse nosso precioso tempo. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento das zonas indispensáveis à justa segregação. Repetindo, sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. É a misericórdia divina nos amparando, nos intuindo, nos guiando. São os nossos benfeitores espirituais, anjos guardiões, anjo da guarda. São os nossos familiares, nossos pais, amigos, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo. Não é por comparação, mas sim para reflexão, para meditação. Aquele que está fazendo isso está feliz, está contente, está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Aquele outro que vive desta forma, onde está? Por que tanta diversidade no mundo? Por que tanta diferença? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Porque nem todos fazem aplicação igual daquilo que está lendo, daquilo que está recebendo. Jesus não escreveu nada, mas os seus apóstolos, ali, exceção a Lucas, que não era apóstolo, mas Mateus, o próprio Marcos também não era. Marcos e João deixaram bem claro ali, através da palavra falada, do oral, ouviram de Pedro, ouviram de Maria, ouviram de vários contemporâneos do Cristo e escreveram a vida do Cristo para nós. Escreveram ali o direcionamento que o Cristo nos deixou como legado. E muitas das criaturas exatamente fizeram uso do que eles escreveram e transformaram no seu uso particular, em seu próprio benefício, em seu próprio interesse, de acordo com as suas conveniências, para manter regalias, mordomias, aurir vantagens, sonegando aquilo que o espírito precisa, aquilo que o encarnado necessita nesse momento transitório da sua evolução. Meninos encontram lares e escolas, a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de equilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou
com estigmas dolorosos, recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Sim, meninos encontram lares e escolas, ambiente doméstico, respeito e educação para as lutas da vida, valores que nós hoje recebemos, os valores temporários, as ordenações humanas, as autoridades que hoje estagiam e aquilo que é para todo sempre como a lei divina. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Doentes precisam do diagnóstico, precisam da medicação, precisam da posologia para saber como, não é só o diagnóstico, precisam como tomar o remédio, é preciso onde encontrar o remédio, saber que o evangelho de Jesus não tem efeito colateral, mas precisa ser de uso contínuo para todos nós. E é assim, neste grande hospital chamado Terra, que muitos de nós, ou todos de nós, doentes da alma, do espírito, dos vícios, das torpezas da vida, buscamos a medicação que é Jesus, o remédio para todos os males, a cura de todas as doenças. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca do equilíbrio. Sim, muitas vezes nessa busca do prazer, da satisfação, dos valores materiais, muitas vezes nós nos desviamos do caminho que é Jesus. Nos preocupamos muito com as coisas materiais, com o ter, com o possuir, com o ostentar, e esquecemos de ser, esquecemos de amar, de perdoar, esquecemos de olhar ao próximo como se fosse a nós mesmos. Nos preocupamos com os bens materiais que nós desejamos e não olhamos o nosso irmão de caminhada que passa fome ao nosso lado. Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós nos desgastamos por não aceitarmos as condições do nosso planejamento reencarnatório, escolhidos e muitas vezes por nós mesmos. E aí nós nos alienamos. A inveja e o ciúme tomam conta. O orgulho e o egoísmo predominam. E nós deixamos a realidade simples da nossa existência para essa delituosa existência, essa delituosa busca desses costumes tão transitórios que a sociedade teima muitas vezes nos levar a entender como se fosse uma realidade para todos nós. A busca do equilíbrio está exatamente em compreender que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui estagiando, somos alunos na escola da vida, doentes buscando a recuperação espiritual, somos todos delituosos, por isso estamos nesta prisão, pois o universo é a casa do espírito e a nossa essência é espiritual. Fomos criados simples e ignorantes, mas temos em Jesus, nosso guia e modelo, o mais perfeito dos espíritos. E ele mesmo nos diz que todos nós, um dia, poderemos fazer tudo o que ele fez e mais. Está em nossas mãos. Então ele segue. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos, recolhe-se à penitenciária em cuja aspereza se reajusta. Muitas vezes o inconformismo, muitas vezes por não aceitarmos as condições da nossa vida e da nossa existência, nós partimos para o delito. Ofendemos, agredimos, muitas vezes nós nos apropriamos indebitamente. E não estamos aqui falando do roubo material, o roubo de ideias, o roubo de amor, o roubo de confiança, o abuso dos sentimentos que as criaturas muitas vezes têm por nós. E é claro que também aqui nós encontramos aqueles sim que por não se conformarem, por se sentirem injustiçados,
por se sentirem vítimas de Deus, que não atende os seus pedidos, eles partem para a agressão. Roubam, matam, ofendem, adulteram, muitas vezes abusam desses costumes, pois sabe que a lei temporária, que a lei humana, muitas vezes não consegue alcançar nem as grandes faltas. Às vezes alcançam as faltas coletivas e que prejudicam o todo, a sociedade como um coletivo. Mas as falhas pessoais, as falhas individuais, aquilo que diz respeito somente à individualidade de cada um, dificilmente a lei humana consegue alcançar. E é aqui, na penitenciária, o reajuste, porque a penitenciária é muito diferente do ambiente doméstico. Não temos o amor, a compreensão, não temos o acolhimento, é um cuidado dioturnamente, pois ali estão todos malfeitores, infratores, egoisticamente falando e orgulhosos, violentos, cruéis, e que a menor oportunidade que lhes são oferecidas, eles aproveitam para que possam eles ali usufruir daquilo que os chamados incautos, os inocentes e os ingênuos, muitas vezes ali, cumprindo fielmente os desígnios divinos, não se atentam para a violência do mundo moderno. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Os livros. Falamos ainda pouco da Bíblia. Os livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu, o inferno, tudo isso está hoje ao alcance de todos. Obras complementares, as obras de André Luiz, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, entre outros. Tudo isso traz, através dos auxiliares do Cristo, ensinamento, direcionamento, esclarecimento, trazendo a cada um de nós o melhor alimento, a forma correta de fazer uso daquilo que está ao nosso alcance. Tudo isso são obras escritas, tudo isso são ensinamentos escritos, que um dia foram oral. Jesus, em seu amor incondicional, Jesus passa, transfere aos seus auxiliares diretos os ensinamentos, aquilo que nós precisamos. Estes benfeitores vão fazendo uso numa escala, sim, progressiva, onde todos tenham a oportunidade, até que esta informação chega até nós. E é através, muitas vezes, dessa escrita. Nem todos, muitos ainda se apegam ao misticismo, às crendices, às promessas, às permutas, às negociações com Deus, oferendas e sacrifícios, como se Deus precisasse dessas coisas materiais. Será que ainda não despertaram que Deus não necessita de nada, que Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, que tudo aqui ele tem conhecimento e sabe o que está fazendo? Então, como nós estamos fazendo? O livro dos Espíritos, para muitos, a Bíblia é muito difícil de ler. Se não compreendermos os costumes e as tradições do povo hebreu, realmente é difícil. Mas e o livro dos Espíritos? Qual é a desculpa? Ah, não. Sim, tem filosofia? É filosofia pura o livro dos Espíritos, mas está ao alcance de todos. Hoje, muitos dos nossos semelhantes, muitos dos nossos irmãos de caminhada, sim, como Emmanuel, se encarregam através de aulas, através de palestras, de simpósios, de encontros, sim, trazem uma interpretação clara daquilo que os benfeitores espirituais nos trazem. Nós lemos, absorvemos e deixamos as dúvidas para aqueles que verdadeiramente hoje já vivenciam e que têm muito mais recurso do que todos nós. Então,
todos esses livros, todo esse conhecimento. Como disse Emmanuel ali, 2 parágrafos atrás. Crianças vão ler o livro dos Espíritos? Não, não compreenderão. Que uso os alienados vão fazer da Gênese? Simplesmente explicando para eles que os milagres e as curas não existem? Se os doentes, se aqueles que estão enfermos do corpo vão ali ler e vão dizer: se não existe cura, se não existe milagre, então qual a razão de eu ter fé? Qual a razão de eu existir e de venerar, de ali acreditar que existe um Deus que é todo bondade e toda justiça? É essa a importância que tem da escrita, de quem lê e de quem transmite, de quem está recebendo. E isso é responsabilidade de todos nós. E encerra Emmanuel: se possuis o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom, e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Nós temos responsabilidades para conosco, nós temos responsabilidades familiares, domésticas, nós temos responsabilidades no nosso ambiente profissional, corporativo, na sociedade em que nós estamos integrados. Nós temos responsabilidades coletivas e também temos universais. Esta é a nossa caminhada, esta é a nossa jornada. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em se referindo ao Cristo, ele diz: existe uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte, sobre os quais estão colocadas as rédeas da condução do universo, criação da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sim, somos nós. Se Jesus é o co-criador deste planeta, se Jesus é o co-criador do planeta Terra que hoje nos abriga, Jesus é o co-criador em plano maior. Nós somos os co-criadores em plano menor. E é essa a nossa responsabilidade. Transmitir aquilo que estudamos, aquilo que lemos, aquilo que conhecemos. Levar a instrução de uma forma simples, clara e objetiva. Desenvolver em nós a piedade, a resignação, a paciência e a tolerância, compreendendo que todos nós temos um tempo. Nem todas as sementes ali, elas vão germinar no mesmo dia e na mesma hora. Nem todas vão produzir igualmente os frutos, porque somos individualidade. Mas todos nós podemos ajudar, colaborar, todos nós podemos instruir, acolher e confortar. O Evangelho é responsabilidade de todos nós. E a palavra escrita, nós devemos disseminá-la, nós devemos levar a todas as criaturas, desde o mais simples. Comecemos com a agenda cristã, comecemos lá com o livro Voltei, comecemos de uma forma, mas precisamos levar a todos essa alavanca do progresso espiritual, que são os ensinamentos de Jesus e a codificação espírita na interpretação destes ensinamentos. Que juntos possamos apresentar Jesus a todos aqueles que ainda o desconhecem. Que a doutrina espírita ilumine os corações de todos aqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual. E que a misericórdia divina nos ofereça sempre a oportunidade bendita de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.